Fala pessoal, hoje nós vamos trabalhar aqui um estudo de caso de um dos nossos clientes recentes aqui de consultoria. Um caso muito interessante que eu acho que a gente pode pegar muitos até ensinamentos a respeito desse caso para trabalhar ao longo do tempo na gestão de fazendas, né? Porque é o seguinte, o caso, vou fazer um resumo geral aqui da situação. O caso é um produtor de leite, tá bom? E começou a atividade no ano passado, então ele não era produtor até então, ele iniciou a produção, iniciou a atividade no ano passado, então ele iniciou um novo negócio, tá certo? Então pensa o seguinte, você tá, pode até fazer que você tenha feito isso no passado e agora você pode se assimilar um pouquinho, corrigir um pouquinho a direção do seu caso você encontre alguma similaridade com a sua situação. Mas o fato é o seguinte, ele começou, então ele fez o investimento inicial, então ele fez o aporte inicial de capital no negócio para montar o negócio dele. E aí ele tinha um planejamento muito bem feito, muito bem organizado, só que diversos fatores foram fazendo com que o planejamento saísse do eixo, né? Saísse do rumo. E isso é muito comum, tá? Planejamento a gente faz, só que na hora que a gente põe para rodar, os planos na verdade nunca acontecem como a gente esperava. Então vai aparecendo diversas surpresas no meio do caminho e a gente tem que ajustar a rota. Eu costumo brincar o seguinte, que plano, a gente faz planejamento, não é para acertar, mas é para dar uma direção, para dar um sentido, para dar um norte, para dar um rumo para onde a gente vai seguir. Essa para mim é a lógica de fazer um planejamento, porque na prática mesmo, quando você for executar, várias coisas vão sair do que estava sendo planejado e as coisas vão mudar. Mas enfim, aí ele fez esse aporte inicial, na verdade eles, porque são dois sócios, fizeram um aporte inicial, compraram as vacas, lembrando que é produção de leite, compraram as vacas, investiram em algumas coisas de infraestrutura, etc. Começaram a rodar a operação e as coisas não saíram como planejado, eles entraram numa certa crise, numa certa dificuldade com as contas, justamente por isso, porque no planejamento inicial deles eles tinham uma expectativa e as coisas saíram bastante assim, distante da expectativa que eles tiveram, eles foram pegos assim um pouco de calças curtas, né? Então foram pegos aí no contrapé e consequentemente gerou essa dificuldade financeira para eles lá, esse aperto financeiro, agora estão tendo que pegar um crédito no banco para conseguir seguir com o negócio. Mas o primeiro aprendizado que eu... aprendizado não, né? A primeira acho que lição que a gente poderia tirar desse caso aqui era o seguinte, que foi até o que eu conversei com ele, talvez tenha sido uma falha no planejamento que eles fizeram. Quando você vai iniciar a fazenda, pensando que você está iniciando a fazenda, você tem que pensar assim, claro, nesse aporte inicial. Mas esse aporte inicial, ele não é somente para fazer os investimentos iniciais. Então pensa comigo aqui, ele fez um aporte inicial, esse montante de dinheiro dele foi destinado uma parte para investimento, que seria a compra do gado, por exemplo, alguma coisa de infraestrutura também, alguma máquina, etc. Então isso seria uma parcela do aporte inicial que foi destinado para investimentos. E o ideal é que tenha desse aporte inicial uma outra parcela que seja para iniciar a operação, aí além da parte do investimento, né, os gastos aqui de investimento, teria os gastos de despesas da operação em si, então seria comprar medicamento para o gado, gastos com funcionários, alimentação do gado, etc, nesse caso de pecuária, né? Então teria esses gastos para iniciar a operação, para ligar, então vamos tentar fazer um exemplo aqui bem simples. O investimento inicial seria o carro, depois os gastos iniciais seria a gasolina para ele funcionar. Basicamente isso, né? Só que aí que está talvez uma falha dele aqui, desse planejamento, que deixou de considerar uma reserva, deixou de considerar uma parte desse aporte inicial aqui para o caixa da fazenda. E aí, conforme a operação começa, você vai rodando as operações da fazenda e as coisas começam a sair fora do que estava planejado, algumas coisas começam a acontecer que levem a resultados que não eram esperados, essa reserva, esse caixa vai servir justamente para isso. Lembre-se sempre das três funções do caixa, né? Bancar as operações da fazenda, o funcionamento da fazenda,
aproveitar boas oportunidades do mercado que possa existir e cobrir imprevistos, né? Então cobrir algum eventual prejuízo, cobrir alguma eventual conta que não era esperada. Então o caixa tem essa função. E eu faço até uma comunicação aqui, eu faço uma ligação com um outro tema muito importante, que é a fase do ciclo de vida da fazenda. Então, se a sua fazenda está na fase de início, é mais importante ainda o caixa, porque na fase de início você está se ajustando ainda, você está dominando o processo produtivo, dominando a gestão, você está mais sujeito a ser afetado pelas crises. Então, sei lá, pode ser uma simples falta de chuva que não choveu, afetou a pastagem, prejudicou a produção, prejudicou a operação. Isso vai afetar, se você estiver na fase de início, está num momento mais talvez frágil, que ainda não está estabelecido o seu modelo de negócio. Então essa fase de início, o caixa é muito importante. Então nesse primeiro momento, e aqui você pode pensar o seguinte, tá bom? Mesmo que você já esteja com a fazenda rodando, mesmo que você já esteja com a fazenda em operação, é importante você pensar aqui sobre o caixa. Como é que está o nível de caixa da fazenda? Será que ele está bom? Será que ele está adequado? Será que ele está pequeno? Eu gosto sempre de pensar no caixa, para não entrar aqui em detalhes muito técnicos, da seguinte maneira: esse nível de caixa da sua fazenda é um nível que te dá conforto? Aí a gente analisa essa questão do conforto do produtor. Ou seja, se der tudo errado com a sua operação e o faturamento que você está esperando ter com essa produção sua for pela metade, cair pela metade, cortar 50% do faturamento que você está esperando, esse nível de caixa que você tem dá conta de sustentar as contas aí? É isso que você deve pensar. Então o nível de caixa está muito relacionado ao conforto. E outro importante fator aqui da gente é que nunca vai existir um momento em que a gente vai poder dizer assim, beleza, agora a gente pode tocar a fazenda sem caixa. Não vamos chegar nesse momento nunca, tá bom? Sempre vai precisar ter caixa. Todos os negócios, de fazendas a qualquer outro tipo de negócio, precisa ter caixa. Não existe nenhum negócio que seja assim saudável, né, funcionar sem caixa, tá bom? Eu particularmente acho até mesmo uma irresponsabilidade tremenda você não ter caixa na fazenda. Tem que ter caixa e tem que ter clareza sobre a posição de caixa. Não adianta falar que o caixa é a conta do pessoal do produtor, que aí já gera uma confusão com as contas. Então tenha uma posição de caixa que te traga conforto na fazenda, tá bom? E sobre isso, voltando um pouquinho aqui naquela parte do aporte inicial, pensando que você não tem caixa nenhum, talvez seja interessante você, em vez de utilizar o dinheiro da sua conta pessoal como caixa da fazenda, você faz um aporte no seu negócio para começar a compor a posição de caixa. Aí conforme você vai produzindo, vai gerando lucros, você trabalha a gestão de lucros para fortalecer esse caixa. Mas é importantíssimo que você tenha essa posição de caixa na fazenda. Aí só avançando um pouquinho mais nesse caso que a gente está trabalhando ainda, a gente começou os trabalhos com esse produtor recentemente, o planejamento, o plano de ação que a gente fez é o seguinte: ele teve que pegar algumas dívidas no banco, né, para ajustar as contas aí. Então a gente pensou o seguinte, ele tinha um planejamento muito bem feito, mas um planejamento agressivo até de crescimento da fazenda. Então ele começou um negócio e aí, na verdade, ele tinha um plano inicial de começar o negócio já de um determinado tamanho, aí ele preferiu começar um pouquinho menor e ir aumentando isso ao longo do tempo, né? Ou seja, isso é um plano de expansão, só que eu volto naquela parte lá da fase do ciclo de vida da fazenda. Então você começou um negócio, está na fase de início, e aí parece que ele já estava querendo saltar para a fase de crescimento sem fazer a fase de início muito bem. Então primeiro a gente tem que fazer a fase de início, dar aquela estruturada na fazenda, dominar a gestão, dominar o processo produtivo, fazer caixa, ter um nível de segurança bom com o negócio aqui, e aí sim a gente parte para um plano de expansão, porque essa expansão aqui sempre gera estresse, esses estresses são gerados, afeta a produtividade, geralmente afeta as contas, etc. E aí o nosso planejamento nesse caso foi o seguinte, foi interromper esse plano de expansão, né? Então, ele estava assim fazendo um plano de expansão, de comprar mais vacas, etc. Então a gente foi interromper esse plano de expansão, desinvestir. Então a gente teria que fazer alguns desinvestimentos na fazenda aqui
para levantar caixa. Então, algumas vacas, alguns animais que foram feitos investimentos no passado, né? E aqui nós estamos falando de gasto de investimento, sim. Não, sempre lembra você aqui daquelas classificações, né? Das contas. Então, a gente tem a classificação das contas operacionais, que são receitas e despesas. Temos a classificação das contas de investimento, que são investimentos ou desinvestimentos, e temos a classificação das contas de financiamento. Então, nesse caso aqui, nós trabalhamos um desinvestimento para levantar caixa para a propriedade, e aí já fazer um nível de caixa aqui, pelo menos mínimo para a fazenda, que a fazenda realmente estava sem caixa nenhum, estava com zero de caixa. Então, a gente fez um desinvestimento pensando em iniciar a composição desse caixa. Trabalhamos assim de uma maneira um pouco agressiva na gestão de custos para começar a enxergar lucro lá na final da conta, tá? Então precisaríamos ter lucro com a fazenda, porque esse lucro aí é fazer a gestão de lucros aqui, amortizando as dívidas do banco e o restante mandando para a caixa. Passou por um período aí fazendo essa estratégia, que aí pode ser um período mais longo, um período mais curto, a depender de como for esses lucros, né? Então, beleza, se tiver tendo lucro aí constante, a gente consegue resolver esse problema de maneira mais rápida, mas tendo os lucros mais inconstantes ou lucros menores, a gente tem que resolver isso aqui de maneira mais, com mais parcimônia. Então, foi fazendo essa gestão de lucros, que o nosso planejamento é para ir amortizando essas dívidas do banco e compondo o caixa. Quando organizarmos as contas, ou seja, beleza, o banco está ok, a posição de caixa está ok, agora eu tenho caixa, tenho uma solidez maior com o meu negócio aqui, vamos voltar para o nosso plano de expansão. Aí sim vamos começar a fazer novos investimentos, consequentemente vai gerar algum estresse ou outro na produção, mas temos caixa aqui para suportar algum tipo de estresse. Então esse é um caso, eu diria que até muito emblemático, tá? Acredito que isso acontece muito em fazendas Brasil afora, né? Muitas fazendas que pensam muito em crescer produção, aumentar a produção, mas ainda não tem uma solidez, principalmente do ponto de vista do caixa, ainda não dominam bem a gestão, ainda não dominam bem a operação, e consequentemente esse crescimento acaba sendo no momento errado e pode prejudicar, né, os resultados. Então, é a organização financeira, é pensar na primeiro objetivo que nós temos, né, de todo na gestão, que é a sobrevivência do negócio. Não preciso que o meu negócio esteja vivo. Então, organização financeira, pensar na sobrevivência do negócio e pensar sempre em alocação de recursos aqui, tendo em vista sempre um olho ali, sempre estar de olho na posição de caixa da fazenda, tá bom, pessoal? Então, esse é um estudo de caso muito interessante. Eu acredito que, pelo que a gente combinou com esse produtor rural, a gente vai conseguir organizar bem os resultados na propriedade dele. E sim, é claro, demora tempo, né? Não é de um dia para o outro que as coisas se resolvem, tá? Então, se porventura você estiver passando aí por algum problema desse tipo aí, o primeiro ponto é fazer um plano de ação, tá? Bem organizado, pensando na organização financeira aqui, e ter paciência, tá bom? Porque as coisas não se corrigem assim de um dia para o outro, de um mês para o outro. Geralmente as coisas levam tempo até que você consiga ter uma boa solidez e resolver os problemas realmente definitivamente, tá bom? Então vamos ficar por aqui. Peço que você deixe seu comentário, deixe sua curtida, compartilhe com colegas e envie para a gente alguma dúvida ou mesmo outra sugestão de algum estudo de caso que você queira que a gente trabalhe aqui no futuro, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.